Meus amigos, há um tempo atrás, o Tio Geek postou um vídeo aqui no canal contando a história completa do primeiro The Last of Us de forma cronológica, né? Que, como vocês sabem, até hoje é um dos, se não o melhor vídeo que eu já postei na minha vida. Porém, por mais que esse vídeo esteja em ordem cronológica dos fatos, mas a série da HBO nos trouxe novas informações que antecedem o que eu disse naquele especial. E é justamente isso que iremos ver hoje, a cronologia completa do primeiro The Last of Us, incluindo o jogo, os eventos que foram adicionados na série, o quadrinho American Dreams e a DLC Left Behind. Então, pra você que ficou um pouco confuso com essa primeira temporada, né, porque de fato eles não seguiram a cronologia certinha, então uma hora aparecia o Joe com o Bill lá no passado, aí daqui a pouco mudava pra flashbacks da Ellie com a Riley, aí depois foi a Anna, o nascimento da, enfim, tudo misturado, e no vídeo de hoje vocês irão entender cronologicamente, ano após ano, o que aconteceu no universo de The Last of Us, que inclusive tá polêmica. Comentem embaixo qual vocês preferem, a série adaptada da HBO ou o jogo The Last of Us. Larguei a bomba, comentem aí pra gente interagir. Nossa história começa lá em 1968 com o Talk Show. Ninguém esperava que a primeira cena da série se passasse tão longe no passado. Nele, nós vimos dois epidemiologistas discutindo a possibilidade e os riscos de uma pandemia mundial. E esse foi um prólogo perfeito, diga-se de passagem, né? O timing, como vocês devem ter observado, foi perfeito. E adivinhem, sim, foi exatamente isso que aconteceu anos após. Porém, avançamos para 1991, quando o Tommy foi enviado para a Operação Tempestade no deserto. No quarto episódio, nós vimos naquela cena do carro que o Joe comentou brevemente com Ellie a respeito do seu irmãozinho, o caçula, o Tommy, né, que é descrito como mercenário, ou seja, uma pessoa idealista que sonha em salvar o mundo, e para isso adere a vários movimentos. E quando mesmo completou 18 anos, o Tommy entrou para o exército e em 1991 foi enviado para a Tempestade no deserto, que foi uma grande operação militar que fez parte da Primeira Guerra do Golfo. Infelizmente, fazer parte disso não fez se sentir um herói, de acordo com o Joe, e essa é uma adição exclusiva da série The Last of Us. Que por falarmos em novidades, nós avançamos para 23 de setembro de 2003, lá em Jakarta, Indonésia, com a professora de micologia, cara. Esse fato é também uma adição que a série teve, que não aconteceu nos games e que é muito importante para nossa cronologia. Afinal, é o lugar onde tudo começou. Que inclusive eu amei esses prólogos na série, né? Confesso que eu senti falta disso nos outros episódios, né? Vocês curtiram também essas introduções do Cordyceps no início? Comenta aí embaixo para eu saber. Porém, uma mulher, né, que trabalhava em um moinho de farinha lá em Jakarta, na Indonésia, está infectada com o vírus Cordyceps, ela ataca 4 pessoas e mais 14 desaparecem. Com isso, o governo traz uma micologista chamada Hatsna para examinar o indivíduo infectado falecido. Hatsna recomenda ao governo a bombardear a capital imediatamente caso eles queiram conter a proliferação do vírus, mas como vimos, isso não iria acontecer e de fato não aconteceu. Porém, em 26 de setembro de 2003, 2 dias após eventos em Jakarta, Joe Miller comemora 36 anos de idade. Tommy vai para a prisão por uma briga de bar, Sarah percebe alguns de seus vizinhos se comportando de forma irregular e os surtos do vírus Cordyceps em Austin, Texas, começam a acontecer. Os militares colocam a cidade em quarentena e Joe assiste a morte de Sarah nas mãos de um soldado, cara. Momento triste. E pra galera mais atenta nos primeiros episódios, em específico o primeiro episódio dessa primeira temporada de The Last of Us, deve ter percebido que a família dos Millers, naquele café da manhã, eles não ingeriram nenhum alimento que continha farinha. E isso tem uma explicação, cara. Claro que eles tiveram oportunidade pra isso, né? Como, por exemplo, a mistura de panquecas e os biscoitos dos vizinhos. Mas o Joe, Sarah e o Tommy evitaram todos eles, enquanto, sem saber, também se esquivaram de um destino terrível, cara. No terceiro episódio, a Ellie pergunta ao Joe o quão rápido foi pra tudo desmoronar quando o surto começou. E Joe menciona que foi muito rápido. Agora sabemos o quão rápido, né? Que inclusive o Tio Geek fez um vídeo abordando essa teoria da farinha e no final das contas parece que estávamos certos. E até hoje isso gera polêmica, né? Tem uma galera que de fato ainda não acredita nessa teoria, apesar dos criadores, né, os showrunners da série, terem confirmado que de fato ela aconteceu, de fato ela existe, mas tem uma galera que não curte muito a teoria da farinha de The Last of Us. Mas e vocês? O que vocês acham a respeito dessa teoria? Faz sentido? Não faz? Tem furos? Comenta embaixo. Porém, as cidades foram evacuadas e os sobreviventes foram transferidos para as zonas de quarentenas da Fedra. Porém, indo para 30 de setembro de 2013, na nossa cronologia, temos o projeto de lei evitando a Fedra, cara, muito importante, pois no terceiro episódio nós conhecemos um dos personagens principais do primeiro game, que é o Bill. A série se expande amplamente e explica seu papel, né, especialmente seu relacionamento com seu futuro marido, o Frank. E quando vemos Bill pela primeira vez, ele não é tão doce assim. É terça-feira, 4 dias
dias após o surto. Vai anotando aí na nossa cronologia. E um sobrevivente alienado, o Bill, ele construiu um bunker sob o porão de sua mãe na pequena cidade de Lincoln, né, perto de Boston, muito antes da queda da civilização, tá? E ele usa para poder se esconder e observar alegremente enquanto o mundo desmorona. Não, o Bill no início do terceiro episódio me lembrou o Coringa, né? Só lá embaixo de boa na dele, vendo o circo pegar fogo, ele tranquilão lá. A essa altura, a Fedra já havia assumido o governo como resposta imediata ao surto, levando as pessoas que não cabiam em uma zona de quarentena a um massacre involuntário, cara. Pois a Fedra, ou Agência Federal de Respostas a Desastres, estabeleceu zonas de quarentenas nas principais cidades. Porém, o poder do grupo cresceu com a queda dos burocratas e a implementação da Lei Macho. Cara, a Fedra de início, ela pode ter tido boas intenções, porque se você analisar no papel, na teoria, eles simplesmente pegaram aquela galera, né, que estava desamparada e protegeram, colocaram elas em zonas seguras de quarentena. Só que aí teve esse detalhezinho do terceiro episódio que fez com que a gente odiasse profundamente a Fedra. Rolou um massacre, velho. Porém, Bill se escondeu em seu bunker e fez de seu cantinho da cidade um paraíso particular, longe de todas as pessoas que ele despreza. Ele rapidamente construiu uma cerca ao seu redor e equiparou todo o lugar com armadilhas e fios de tropeçar, mas não foi suficiente para protegê-lo do mundo exterior. Para o melhor, é claro, né? Porque ainda em 2003, os Millers se mudam para Boston e Tommy conhece Marlene, muito importante na cronologia. Pois de volta ao quarto episódio, Joe está contando a Ellie sobre quando ele e Tommy se mudaram para Boston e Tommy o convenceu a se juntar a um grupo que se dirigia àquela cidade a deixar o Texas. E tendo acabado de perder tudo após o dia do surto, Joe concorda, principalmente para poder ficar de olho em seu irmão e mantê-lo vivo, né? E é lá que eles conhecem a Tess, a futura parceira do Joe, sendo que mais tarde Tommy também conheceu a Marlene, que o convence a se juntar aos vagalumes. Afinal, a Marlene é a líder daquela rebelião. E finalmente aqui na série eles deixaram quase que explícito a relação que de fato o Joe tinha com a Tess, né? No game era algo implícito, só ali nas entrelinhas, a gente supõe que de fato o Joe era parceiro da Tess, né? Parceiros românticos, mas aqui na série, né, ela deitou com o cara, enfim, vocês já sacaram. E com isso, os anos se passaram e em 2007, Bill e Frank se encontraram pela primeira vez. Afinal, 4 anos após o surto, resta muito pouco do mundo como era antes. Mas um belo dia, alguém ativa uma de suas armadilhas. Um homem chamado Frank cai em um buraco do lado de fora da cerca enquanto procurava o caminho para Boston. Frank mal sobreviveu à queda de Baltimore e agora foi pego na armadilha de alguém. E à medida que o episódio avança, os dois homens rapidamente encontram uma conexão, cara. Finalmente, Bill e Frank. Bom, você já sabe o que o Tio Geek acha a respeito desse terceiro episódio, porque analisando ele isoladamente dos demais, tirando ele um pouco da narrativa principal, cara, eu achei um baita episódio. Uma obra-prima em quase todos os aspectos, mas e aí o que vocês acham também a respeito desse terceiro episódio? Vocês gostam? Ou então não, foi demais pra vocês, exageraram? Comenta aí que o Geek vai ler e responder todo mundo. Porém, enquanto o Bill preparava o almoço para Frank, eles conversam e nós conhecemos um pouco mais a respeito do Bill. Porém, 2 anos se passaram e estamos em 2009 e a Anna simplesmente deu a luz para Ellie Williams, a nossa outra protagonista. A sequência de abertura do final da primeira temporada mostra a Anna, interpretada pela Ashley Johnson, né, que é a mãe da Ellie. E assim que a menina nasce, a Anna é mordida por um infectado, porém a mulher infelizmente teve que morrer para não se transformar em um corredor. E a Marlene, sua amiga de longa data, fez o sacrifício. Cara, eu amei a participação da Ashley Johnson nessa primeira temporada. É uma baita atriz, gente. É simplesmente a Ellie dos games, cara. Olha que referência genial, você vê a Ellie dando luz a Ellie. Que multiverso louco. E 1 ano após esse acontecimento, 1 ano após o nascimento da Ellie, nós retornamos para Bill e Frank em 2010, onde eles discutem a respeito da decoração da cidade de Lincoln, né? A primeira DRzinha ali que a gente viu de Bill e Frank. Pois 3 anos depois de se conhecerem, Bill e Frank agora em 2010 são um casal feliz vivendo junto. Quer dizer, não tão felizes, né? Pois eles estão brigando por conta da decoração da cidade. Bill não vê sentido em fazer isso como apenas os dois veriam, né? Enquanto para Frank esse é precisamente o ponto da questão. É a casa deles. Então eles devem apreciá-la e cuidar dela. E embora tenha a atenção de Bill, Frank também deixa claro que eles não podem continuar alheios ao mundo ao seu redor. A comunidade é importante e ele planeja trazer amigos na cidade e até mesmo recebê-los para visitá-los. Para horror absoluto do Bill, né, mano? O Bill, quando soube que o Frank ia trazer amigo, ele quase enlouquece. E dito e feito, avançando mais um pouquinho na nossa cronologia, ainda em 2010, tivemos um encontro com Tess, Joe, Bill e Frank em Lincoln. Quem pensou que isso iria acontecer? Meu Deus do céu. Para Joe e Tess, essa é provavelmente a primeira vez em anos que eles tiveram um pouco de paz de espírito e o espaço perfeito para poder relaxar um pouco. E Frank está feliz por finalmente ter amigos. Porém, o Bill não tá nada contente, né? Já que ele mantém ali sua arma visível o tempo todo apontando lá pro Joe, né? Se fizer movimentos bruscos, ele lasca a bala. E quando Frank e Tess entram, Bill e Joe têm a chance de conversar sobre como trabalhar juntos e estabelecer relações
relações de confiança e mutuamente benéficas. Porém, depois de alguns minutos, Bill entende que Joe é como ele e quando estão prestes a sair, Joe avisa que haverão pessoas más vindo atrás deles e que eles precisarão de ajuda. Ou seja, uma galera querendo acabar com todo mundo. Bill, ele entendeu a ameaça e vemos mais tarde, né, que ele fortaleceu a cerca ao redor da cidade com aqueles carros empilhados. 3 anos se passaram, agora estamos em 2013, ou seja, desde aquele jantar com Joe, Tess, Bill e Frank, agora temos o momento dos moranguinhos, né, que o Frank cultivou secretamente do Bill. Ele trocou uma das armas de Bill, né, uma bem pequena, pelas sementes, e agora o feliz casal pode mais uma vez desfrutar de algo que eles não tiveram desde que o mundo acabou. Tudo graças a ter Joe e Tess como amigos em Boston. Eles mantinham comunicação. Porém, em 2013, o mundo ainda é maior do que um beco sem saída, o que também significa que sempre haverão pessoas querendo o que você tem e estão determinadas a tirá-lo. Bill aprende isso da maneira mais difícil quando os saqueadores atacaram a sua cidade. O Bill foi baleado, mas resgatado pelo Frank. E pensando que estava prestes a morrer, o Bill insistiu que seu parceiro ligasse para o Joe, né, que o alertou sobre esse risco 3 anos atrás, lá em 2010. O Bill tem um plano de contingência em vigor, mas também mostra que o relacionamento de Joe, Tess com Bill e Frank continuou a prosperar. E outra coisa também, meus amigos, que pode prosperar esse canal, caso vocês deixem a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que a gente tem muito ainda o que comentar sobre The Last of Us, pelo menos um videozinho de The Last of Us por semana vai continuar aqui no canal pra gente manter o hype, manter a comunidade, cara. Deixa o like, se inscreve no canal e principalmente segue o Tio Geek lá nas redes, cara, no Insta. Vocês sabem que eu tô seguindo todo mundo e interagindo com vocês de volta lá no Insta. Ou seja, tirou um print aqui da tela, me marcou lá no Insta, né, o @LucasMGeek. Eu vou estar te seguindo de volta e vou estar interagindo contigo sobre The Last of Us, cara. Olha que integração da hora que a gente tá fazendo aqui. Nice. E com isso avançamos 4 anos e vamos para 2017, onde o maldito do David e seu rebanho deixaram a zona de quarentena de Pittsburgh, pois o David lidera um culto canibal que ele se depara ao cuidar de um Joe ferido durante o inverno rigoroso. Ele se encontra em um impasse tenso, mas encontra o terreno comum depois, e David revela que costumava ser professor antes do apocalipse e morava justamente em Pittsburgh, né, como eu disse. Porém, em 2017, o conflito entre a Fedra e os vagalumes aumentou e a cidade caiu nas mãos dos infectados, que partiram com seu rebanho, cara. Ele disse que eles se mudaram, mas nunca se estabeleceram em nenhum lugar devido aos invasores, mas está implícito que foram eles que representaram o verdadeiro perigo. Porém, agora nós avançamos 6 anos na nossa cronologia, não percam as contas, a gente estava em 2017, né, com o David, e agora a gente avança 6 anos, que é justamente Left Behind, cara, o encontro da Ellie com a Riley lá no shopping, que é mega importante. Cara, esses eventos ocorreram cerca de 3 semanas antes dos eventos da linha do tempo principal da série que a gente viu, ou seja, colocando-a provavelmente em 8 de março, já que a Ellie menciona que ela foi mordida 3 semanas antes do primeiro episódio acontecer, então dá 8 de agosto certinho. Porém, a dupla foi até um shopping abandonado dentro de Boston, onde se divertiram e descobriram que gostavam muito uma da outra. Porém, infelizmente, elas também são mordidas por infectado. A Riley morre, mas Ellie descobre sua imunidade, dando início aos eventos da série, sendo que no final do último episódio, né, a Ellie conversando com o Joe, deu a entender que foi ela quem tirou a vida da Riley. Tá praticamente confirmado isso, mas na certa a Riley se transformou e a Ellie não viu outra alternativa a não ser tirar a vida da sua própria amiga, porque ela se tornou imune naquele momento. Cara, eu já comentei o que eu acho a respeito desse 7º episódio da primeira temporada, que é o Left Behind, que gerou uma certa polêmica entre a galera que assistiu, e pra mim é um ótimo episódio, mas não deveria ser um episódio regular da primeira temporada. Left Behind, assim como aconteceu nos games, tinha que ser um episódio especial, cara, tipo o episódio dos gatos lá de Sandman. Tinha que ter saído, sei lá, 1 semana, 2 semanas depois de ter acabado a primeira temporada, que é um episódio totalmente desconexo da narrativa principal, e talvez por isso que essa quebra de ritmo não tenha agradado tantas pessoas. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês gostam? Vocês gostaram ou não desse 7º episódio? Fala real aí embaixo nos comentários, quero saber. E em 29 de agosto de 2023, ou seja, 21 dias após os eventos de Left Behind, né, no 7º episódio, nós temos Joe, Tess e Ellie partindo para a zona de quarentena de Boston. Afinal, os eventos da linha do tempo principal de The Last of Us começam 20 anos após a sequência de abertura do primeiro episódio. Porém, mais tarde, nós descobrimos que Bill e Frank morreram juntos em 29 de agosto. Então, provavelmente, no mesmo dia em que eles colocaram aquela música, né, lá no rádio, né, para poder tocar, eles usaram para poder se comunicar com Joe e Tess lá no primeiro episódio. Foi o dia em que eles morreram, cara. Olha só que coisa. Sendo que mais cedo, naquele mesmo dia, a dupla de contrabandistas conheceram a Ellie e concordaram em levá-la para o Capitólio no centro de Boston. E eu acho que o resto é história, né? A partir do momento que Joe
Joe conhece a Ellie, você já sabe o que sucedem e o resto é história. Nós temos aqui agora a nossa jornada com Joeliton e Helena. Porém, infelizmente, foi nesse mesmo dia, em 29 de agosto de 2023, que Bill e Frank, como eu disse, se despediram do mundo, cara. A gente tem que abordar isso aí. Pois antes de Joe e Ellie chegarem até Bill e Frank, nós vimos o casal tendo seu último dia juntos. Frank agora tem câncer e não consegue mais andar sem ajuda. Bill cuida muito bem dele, mas não tem ideia de que seu parceiro queria morrer em seus próprios termos. E enquanto eles discutem o assunto, o Frank, ele pede um último dia perfeito, até mesmo com um casamento privado para eles. Porém, na hora de partir, Bill revela que também tomou as pílulas que Frank pediu para que eles possam continuar juntos mesmo depois de deixar este mundo. Você era meu objetivo, diz Bill, e embora relutante no início, Frank aceita a decisão do marido. Contudo, um tempo depois, Ellie e Joe chegam até Lincoln, chegam até a casa, descobrem que os dois infelizmente já não estão mais lá, porém tem a carta. Aquela carta deixou um recado final muito importante pro Joe. Eu estava errado porque havia uma pessoa que valia a pena salvar, dizia a carta. Joe e Ellie então se limpam e saem com os suprimentos de Bill e o carro rumo ao destino inicial do Joe, que era o seu irmãozinho Tommy, né, que havia desaparecido lá no início. Avançando agora na nossa cronologia para setembro de 2023, não percam as contas, nós temos a Kathleen e os caçadores dominando Kansas City. Pois cerca de um mês depois que Joe e Ellie deixaram a casa de Bill e Frank, uma revolução está ocorrendo em Kansas City. A cena de abertura do quinto episódio mostra como Kathleen e os caçadores assumiram a zona de quarentena de Kansas City da Fedra. O regime que eles instalaram era igualmente brutal e autoritário, assim como foi a Fedra, com a Kathleen focando principalmente em se vingar daqueles que a justiçaram antes, especialmente com Henry e seu irmão mais novo, o Sam. Porém, no final de setembro de 2023, Kansas City simplesmente cai para os infectados, que é aquele momento absurdo que aparece um baiacu e um monte de outros bichos, porque 10 dias depois, Kathleen e seus caçadores continuam sua busca pelo Henry. É quando acontecem os eventos do quinto episódio, né? Quando Henry e Sam conhecem Joe e Ellie, e juntos eles planejam sair de Kansas City. As coisas funcionam até certo ponto, né? Mas eles acabam sendo emboscados por Kathleen nos arredores da cidade, e um caminhão bate em uma casa na rua em que eles estão, abrindo caminho para os infectados que estavam no subsolo abrirem caminho de volta à superfície, incluindo um baiacu gigante, cara. No final das contas, geral dos caçadores se lascaram, morreram no final, especialmente a Kathleen pra cima daquela guria, né? Que eu gostei dessa cena, porque eu não sei vocês, mas essa humanização que o roteiro quis fazer com a personagem da Kathleen no quinto episódio não funcionou pra mim. Eles tentaram com aquele background, né, da história dela com o irmão e aquele sofrimento, mas não colou, cara. Pelo menos pra mim, no final, tava torcendo pra ela se lascar mesmo. Avançando na nossa cronologia, vamos pra dezembro de 2023, com Joe e Ellie finalmente chegando em Jackson, pois 3 meses após a queda de Kansas City, Joe e Ellie finalmente chegam até o Wyoming e eles se encontram com Tommy e Maria, enquanto o assentamento se prepara para o Natal. No dia seguinte, nossa dupla poderosa se manda para a Universidade do Colorado, onde supostamente há um grupo de vagalumes que pode ajudá-los a analisar a condição de Ellie. Porém, deu erro, o Joe foi esfaqueado e Ellie sozinha teve que fugir junto com o cara. E é nesse momento, durante o inverno, que acontece todo aquele dedo no rabo e gritaria, né, que a Ellie tá sozinha cuidando do Joe, ela se encontra com o David, acontece todo aquele caos, até que chegamos na primavera de 2023, que é o final da primeira temporada. É um dos momentos mais importantes aqui da cronologia. Joe e Ellie foram capturados pelos vagalumes e o Joe não viu outra alternativa a não ser lascar a bala em todo mundo e salvar sua nova filha. O Joe no final mentiu pra Ellie a respeito dos vagalumes e assim se encerra a primeira história de The Last of Us. Isso porque ainda tem a cronologia de The Last of Us Parte 2, né, o segundo game que na certa vai adaptar as próximas temporadas da série. Mas, caso vocês queiram, é só comentar aí embaixo que o Tio Geek faz também a cronologia de The Last of Us Parte 2. Mas tem que ter um feedback da hora, cara. Vocês têm que pedirem muito aí embaixo, que eu faço. Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele, que foi outro vídeo muito top que a gente fez sobre o The Last of Us, que é o nosso especial. Aqui também tem mais. Não se esqueçam da voadora no like embaixo. Comentem também o que vocês acharam, né, a respeito dessa cronologia, desse formato, se vocês curtiram, se querem a parte 2. Cara, deixa a voadora no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso aí que vocês já sabem, que é nóis. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!